Olá, pessoal! Estamos começando o episódio de número 03 do Compartilha Cast. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês. Eu sou a Priscila Bercol, host desse podcast. Ao meu lado eu tenho Vivian Castanheda, também host desse podcast. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Nosso convidado de hoje começou sua trajetória na área de informática e pouco tempo depois migrou para a carreira no setor de esportes e bem-estar. Possui mais de 17 anos de experiência na área aquática, foi professor de natação do Esporte Clube Pinheiros por 10 anos, é palestrante e professor de pós-graduação da FMU, FEFISO e Estácio de Sá. Tem graduação em Educação Física, pós-graduação em Administração de Empresas e é fundador da Natação Criativa, com reconhecimento internacional pelo Facebook. É sócio e criador do aplicativo para celular Swim Track, sócio criador da plataforma Educar e autor do livro Natação Infantil, uma explosão de ideias. Seja muito bem-vindo, Renato Simon, conosco aqui no Compartilha Cast. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Compartilha Cast, de estar aqui presente. Um desafio para mim, que eu sempre estou do outro lado entrevistando. Eu tenho meu próprio canal de podcast e hoje falando de mim. Então, eu sempre falo que não adianta o conhecimento que você tem, então todo esse currículo que você falou, mas você utilizar aquilo que você tem. Esse é o grande diferencial no dia a dia de todo profissional, ainda mais no momento que a gente vive a era da informação. A gente tem informação para tudo que é lado, então o importante é que ele consegue ver a informação e conseguir transmitir essa informação ou utilizar essa informação. Caramba, e que grande currículo que você tem. A gente aqui ficou super lisonjeada de ter uma pessoa como você, porque professor, palestrante, criador, escreveu livro. Então, assim, hoje vai ser um bate-papo muito gostoso. Espero que todos vocês gostem. Vamos lá, Pri, perguntar para o Renato tudo que ele tem aqui desse currículo para nos contar. Com certeza, né? Vamos entender essa história. Bom, vamos começar então com a primeira pergunta. Renato, quando você percebeu essa paixão pela natação infantil? Eu vou contar que são fatos curiosos, né? Então, além de todo esse currículo que você falou, ainda tem um exército aí no meio, fui do exército, ainda fui recreacionista, tem muita coisa aí no meio. E se eu falar que passei toda a minha adolescência, um pouco da parte adulta, e eu não tinha muito contato com crianças. Eu até não queria ter esse contato. Às vezes tinha sobrinho menor, vinha brincar, eu evitava. Eu comecei na área da educação física na musculação, então todo jovem ali quer ir para musculação, pensa no corpo bonito, pensa naquela coisa. E eu fui caindo no mundo da natação. Então, logo que eu estava no exército, nem comecei faculdade de educação física, o dono de uma academia, ele viu o meu currículo e ele me ligou porque ele tinha uma turma de treinamento de natação na academia, só que a turma tocava o terror e os professores não conseguiam controlar aquela turma. E aí ele me ligou e falou, ele também tinha sido do exército, ele falou, eu sei que você é do exército, você vai vir, vai colocar essa molecada para pagar 10 flexões aqui, você vai dar um jeito. E eu comecei só com experiência, né, que eu nadei e fui para lá. Eu comecei a trabalhar na empresa em janeiro e comecei na faculdade em fevereiro. Então, primeiro mês ali, nem contato de faculdade nenhuma eu tinha. E coloquei a molecada ali no eixo. Hoje são meus amigos até hoje, assim, então eu tenho contato com eles. Foi uma experiência incrível. Só que eu só tinha aquela turma. E depois eu trabalhava com a musculação naquela academia. Trabalhei acho que alguns meses. E uma das professoras de natação, ela pediu licença maternidade. Aí eu pedi para ir para natação, porque eu falei, como eu sou estagiário, preciso conhecer tudo que é a área, porque ainda nem eu sei o que eu vou trabalhar e nem sei o que vai ser o futuro, né? O que você quer ser quando crescer, você não sabia ainda naquela época, né? Estava se descobrindo nessa função de professor de natação. Estava me descobrindo, nunca tinha contato com criança, nunca fui de brincar com criança, nunca tive essa intimidade com criança, até pelo contrário, eu evitava as crianças. E, de repente, eu me vejo ali na piscina, tendo que cantar música, tendo que entreter as crianças. E quem me conhece sabe que eu não tenho ritmo musical nenhum, não consigo decorar música. Hoje as crianças, elas acham até que é brincadeira minha quando eu erro as músicas, mas é de verdade. Elas não imaginam. Olha lá, o réu confessa aqui. Réu confessa. E eu comecei a dar aula ali. E quando a professora retornou, o meu coordenador não deixou eu retornar para a musculação. Falou, não, suas aulas são muito boas, o pessoal está elogiando, você vai ficar na natação.
E eu fiquei naquela academia trabalhando com natação, em outra eu trabalhava com musculação. Eis que surgiu uma oportunidade na faculdade que eu trabalhava para ganhar bolsa. Então, eu ia trabalhar dentro da faculdade com natação e eu ia ganhar bolsa. Não tinha condição financeira para ficar bancando a faculdade. Os 2 primeiros anos foram com recursos do Exército. Depois, eu não tinha aquela condição, não sabia nem como ia me formar, aquele desespero que estagiário não ganha muito. E é isso que eu vi a oportunidade na faculdade. Falei, vou prestar prova. E pior que eu fiquei sabendo da prova um dia antes, faltei na faculdade, passei o dia inteiro estudando, fiz a prova, passei em primeiro e fui dar aula de natação. E dentro desse projeto, quem coordenava eram os 2 professores da faculdade, que são as pessoas assim que eu mais admiro. O primeiro dia que eu sentei na faculdade, foi a primeira aula de natação, e eu falei, um dia eu vou trabalhar com eles. E eu estava lá depois de 2 anos trabalhando para eles. Acho que eu fiquei alguns meses, um deles já me chamou, falou, você não quer vir trabalhar para mim? Eu falei, quero. Aí ele falou, você não quer trabalhar para mim? Onde que é a empresa? Eu falei, lá no Santa Cruz. Quando ele falou Santa Cruz, imaginei metrô Santa Cruz, morava na Zona Leste. Falei, é pertinho, só que era o colégio Santa Cruz. Então eu tinha que atravessar a cidade inteira. Nossa. Meu Deus. E já fui com ele para natação, então estava no projeto na faculdade, depois a natação, e depois não consegui mais sair da natação. E começo a me especializar. E meu amor pela natação infantil começa porque eu começo a ficar inquieto. Eu vejo que o que eu sabia ali, o que eu aprendia na teoria, não funcionava na prática. A criança não gostava da natação, a criança ficava inquieta porque o nível de atenção dela é pequeno, e eu falava, alguma coisa está de errado. Aí eu ia atrás de cursos, eu sempre me chamo muito de rato de curso. Eu fiz mais de 50 cursos durante a faculdade, eu colocava como meta 5 cursos por semestre. E eu terminei com mais de 50 e eu não conseguia achar resposta. Então, eu quero aproveitar essa deixa que você falou de ser o rato do curso, né? Que você viu, a partir disso, já uma grande oportunidade que já a gente vai falar, né, Renato? Não quero te cortar, mas é que eu não podia deixar de tocar nesse assunto. Sim, e era uma coisa que eu enxergava lá já. Quando eu começava a fazer os cursos, eu já me via como seria se eu estivesse do outro lado, como que eu faria diferente dele. E eu fui tentando descobrir por que as crianças não gostavam da natação, por que era tão difícil dar aula de natação, porque era difícil prender a atenção das crianças. E aquilo me inquietava, então ali para mim foi uma oportunidade que eu via. Então eu sou uma pessoa muito inquieta e eu queria fazer o diferente ali. Então, e comecei a ver que o perfil da criança era diferente. A criança de hoje não é mais como a criança de antigamente. Só que a gente tem um método de ensino de 2 séculos atrás, o professor é do século passado e a criança é desse século. E a gente quer usar coisas do século passado para entreter a criança, e a criança não é mais assim. Isso você fala estando na faculdade, você aprendeu a teoria na faculdade e viu que na prática é totalmente diferente. Totalmente. Que não acontece, né? Não. Na prática é uma realidade totalmente diferente. O que você falou de você estar buscando essa adaptabilidade, né? O tempo todo para poder atualizar o curso, atualizar a forma de ensinar e de educar, porque a criança, né, ela está em outro momento e a gente tem que respeitar isso, né? Sim, eu começo a fazer diferente ali, fazer umas aulas diferentes. Eu trabalho numa empresa ali que a Andréa Zani coordenava, e esses 2 professores, o William Uriz e o Alberto Clar, eram os coordenadores que davam carta branca pra gente. E um dia eles chegaram com um projeto, porque ali era um clube, e quando chegava em dezembro, a criança simplesmente ela sumia. Novembro, dezembro, janeiro, não, e ela só retornava em fevereiro. Então a gente ficava ali sem fazer nada. Então imagina, você dava aula até novembro, ficava dezembro, janeiro, a criança não tinha que pagar uma rematrícula, não era uma academia, então ela não pagava mensalidade. E a coordenadora Andréia, ela colocou um desafio pra gente, a gente tem que reter essas crianças. Eis que a gente junta os professores e a gente resolve fazer uma aula historiada, que a cada aula era um pedaço de uma história. Então a criança vinha, ela via um enredo, o primeiro ano foi a caça ao tesouro do pirata. Então ela vinha, achava um pedaço de um mapa, ela já queria achar o outro. Eu falei, não, na próxima aula a gente vai achar o próximo mapa. E a gente começava a entreter a criança. Então ela começou a vir em dezembro inteiro. Ela participava como um personagem, ela participava da história. Ela vivia a história. A criança ama o faz de conta, né? Então imagina a magia do faz de conta ali dentro da piscina, contando a história, contando o enredo. Sim. A gente ia fantasiado, as crianças ficavam malucas. Só que quando a gente apresentou esse projeto, a gente falou que o projeto seria 1 mês. A coordenadora falou, vocês são malucos, 1 mês? Você vai ficar aí fantasiado, brincando, sei que o pai paga natação. Então era contra o tradicional que a gente vem fazendo há muito tempo. Ela falou, não, eu dou 1 semana para vocês. A gente fez 1 semana,
Acabou uma semana, foi um sucesso. O clube inteiro só se falava da aula historiada, as crianças queriam mais. Eu falei, não, eu dou mais uma semana para vocês. A gente foi para a segunda semana. Aí falou, não, tá muito bom, vai para a terceira semana. Mas a gente não tinha mais história. Porque a gente tinha montado história para uma semana. Vocês não planejaram o mês, planejamos. né? Eu sei que a gente acabava a história, a gente se juntava, era salva-vidas, era professor, era mãe, era aluno, a gente tentava ali. Não, ajuda a gente. E no final foi um mês de história. Sim. A gente saiu do clube e todo final de ano tinha essa aula historiada. Cada ano era um tema. E a gente já ficava pilhando as crianças o ano inteiro. E tem até hoje isso, então acho que já foram 12 edições desde que eu saí do clube lá, então para mim é muito gratificante ver que isso, e foi a minha primeira palestra foi falando sobre isso, sobre aula historiada. Foi onde também abriu as portas, foi onde eu dei ali uma mudança. Então, o meu amor ali pela natação infantil, ele foi se desenvolvendo, porque eu fui descobrindo nova maneira de fazer e eu fui começando a me destacar. Interessante você falar isso, Renato, porque eu, no meu processo de carreira, e muitas pessoas me procuram porque ainda não descobriram o que elas querem ser quando crescer. Você falou que quando você começou sua carreira, você não sabia para qual caminho seguir. E agora, você me contando isso, é legal para que todo mundo que esteja nos escutando, que é exatamente isso, é a experiência, é você se testar e se permitir enxergar essa oportunidade e não ficar sempre naquela ansiedade de que, meu Deus, eu preciso correr e preciso descobrir o que eu quero ser quando crescer, meu propósito. E não, as coisas vão acontecendo, você vai se permitindo deixar as possibilidades entrar para que as grandes oportunidades, como você está contando aqui na sua história, né? E a atitude, né? Essa atitude de você olhar para uma dificuldade que você identificou logo que saiu da faculdade, que vivenciou ali a teoria, viu que na realidade não era como acontecia, e você não se indispôs com a situação. Você foi lá, correu atrás, buscou entender outras formas, né? Viu oportunidade, testou novas possibilidades, né? Então, isso é legal, essa atitude, né? De você realmente pensar fora da caixa, como que eu vou ensinar, como que eu vou reter, como que eu vou manter as crianças aqui entusiasmadas com as aulas, né? Não, você vai ver que toda a minha carreira, que a gente vai contar aqui hoje, é isso. É a determinação, é ir atrás. Mil maneiras, a gente às vezes fica muito, só tem esse jeito de fazer, só esse caminho. Se a gente for sair agora e eu for colocar no Google, o Google dá 3, 4 caminhos para mim. Então, não existe um caminho só para você chegar no objetivo. E eu também falo muito nas minhas palestras que a grande maioria das pessoas vão trabalhar daqui 5 anos com coisas que nem existem. Exatamente. Então, se a gente falar, eu trabalho no mundo online. Onde eu aprendi isso na faculdade? Pois é. Oratório, da palestra, onde eu aprendi isso? Não tem informação. Não tem informação. Podcast. Quem ia falar de podcast quando eu estava na faculdade? Exato. E você citou aqui, né? Eu até fiz uma anotação da faculdade, né? Porque a gente, quando faz faculdade, eu fiz faculdade, fiz pós, fiz MBA, para buscar especialização, para buscar me inovar, né? Mas a gente percebe que tudo que vem hoje ainda da educação, na faculdade, ainda tem muito na teoria e tudo que a gente aprende, é importante que a gente coloque tudo em prática, experimentando como você fez aí, não é, Renato? Sim, e eu que sou da criatividade, né? Então, quanto mais experiências você tem, mais conhecimento você tem, mais variado você tem, mais você vai ser diferenciado. Então, por exemplo, eu estou ali na educação física, todo mundo vai estudar fisiologia, treinamento, e todo mundo fica muito igual. Eu não, eu fui para a área de administração, fui estudar administração na GV, fui estudar gestão esportiva na FIA, então fui ver o mundo da educação fora. Fui estudar estratégia de palhaço, teatro, então tem tanta coisa, você fala, não tem nada a ver, não, tem muito a ver. Que nem você falou, tem informática, o que a informática trouxe? Então eu tenho aplicativo, eu tenho plataforma de curso, eu tenho uma visão de informática que ninguém da minha área tem. Caramba, o Renato traz para mim aqui tudo que eu enxergo e que eu costumo falar para todo mundo, que assim, pense fora da caixa e veja que não é porque eu sou professor de natação que eu estou limitado a só ficar na beira da piscina falando, dá uma abraçada aqui, respira, solta. Não tem nada a ver o que você faz hoje, né, Renato? E eu brinco muito, eu não sou professor de natação, eu estou sendo professor de natação. Então, até quando a gente vai num
num hotel e você preenche ali profissão, acha aquilo horrível, porque você acaba se fechando. Então, você não tem profissão, você está sendo nesse momento. Mas você pode ser tanta coisa na vida. Você é o que você quer ser. Claro. Então, se você tem um desejo, busque esse desejo, né? Querer é poder. Então, eu tenho muito isso na minha vida. Eu não tinha condições financeiras, minha família nunca teve, minha mãe estudou até a 4ª série. Meu pai foi o único da família que fez faculdade, porque eles tinham um bar em frente à faculdade e depois ele sempre foi jogador de futebol, jogou pelo Corinthians e depois ele jogava pela faculdade e conseguiu a bolsa. Então, ele foi o único da família que fez faculdade. Minha família também poucos fizeram, e se fizeram depois já de 30, 40 anos. Então, eu me vejo um privilegiado onde estava antes para onde eu estou hoje. Então, falar que eu sou um professor de faculdade e eu também tenho essa pressão, às vezes, nas minhas costas, porque eu sou tão novo, com tantas coisas fazendo ao mesmo tempo. Então, eu também tenho que abrir espaço para esse pessoal novo. Se eu olhar ali professor de pós-graduação que eu dou, a minha idade ali dá para contar no dedo, Quantos anos você tem, Renato? Eu tenho 37 anos. Olha, realmente. E já é tudo isso, tenho né? 3 empresas abertas, né? Então, já tem tanta gente, né? Que tá por trás de você apoiando o seu trabalho, né? Então, realmente você, assim, é merecedor de todo esse trabalho, de toda essa sua vontade de vencer mesmo, porque é admirável ver que você realmente batalhou, lutou e eu vou dizer por que cada etapa. Né? Desculpa, Imagina. te cortei. Mas mais do que admirável, né? Muito inspirador. Sim. Porque as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo, pode falar, caramba, olha só quantas oportunidades que eu nunca pensei que o Renato está mostrando aqui pra gente. Então, de um professor de natação das crianças, hoje é empreendedor, já escreveu livro, faz palestras, tem o podcast, tem um monte de cursos. Então, pessoal, olha lá, depois a gente vai deixar tudo aqui, o Renato vai compartilhar, mas quantas oportunidades. E falando nisso, Renato, quero te perguntar, quando foi que você tomou a decisão de empreender? Eu acho que quando eu cheguei no patamar máximo da minha área, então trabalhei no Clube Pinheiros, é o maior clube da América Latina, todo mundo sonha em trabalhar no Pinheiros, demorei 2 anos, então foi muita determinação entrar naquele clube. Quando eu entrei também eu era o mais novo, eu sempre ouço essa frase, é sempre o mais novo. Entrei lá, professor de 18, 15 anos, e eu entrando ali, demorei 2 anos, suor ali, ligava pra coordenadora, ia em evento de graça, tava sempre ligando, então determinação é a minha palavra. Eu entro no clube, para mim era um sonho, uma dificuldade, né? Então, se você conseguir responder, e é aquela pressão, você tem meta a atingir, então é um clube para formar atleta, a gente forma os melhores atletas, né? O Clube Pinheiros, Gustavo Borges, Sérgio Cielo. E chega um momento que eu chego no patamar do clube e não tem mais para onde eu ir. E é aquela coisa, ou você se conforma que você chegou nesse patamar, ou não, eu não me conformo. Eu falei, vou dar alguns passos para trás para depois dar alguns passos para frente. Então, eu ganhava 3, 4 vezes mais que qualquer pessoal da minha área. Então, por isso que os profissionais ficam lá e não saem, né? E a infraestrutura do clube, o aprendizado do clube, é um clube sensacional. E naquele momento eu falo, não, eu quero mais. E na minha vida eu sempre falo, eu quero mais. Eu não consigo ficar parado, né? Não consigo estagnar ali e falar, não, que nem... Hoje eu já tenho essas 3 empresas e já busco mais. Eu não quero parar, eu não consigo parar. E o bacana é que você está fazendo um trabalho que você está contribuindo para outros profissionais de educação física, né? Na formação desses outros profissionais, fazendo com que eles também possam pensar fora da caixa, atuar fora da caixa, né? Nesse sentido. E é sair daquela zona mediana, né? Você não se confortava em ficar médio, né? Você realmente, assim, fora da curva, foi lá, fez acontecer para realmente mostrar que a gente não deve ter essa postura, né? Acomodada, zona de conforto, né? Que a gente pode buscar. Isso, porque muita gente hoje acaba se acomodando e depois reclama que a empresa não contribui, ou o chefe não é legal, ou o amigo, o colega é um... Sempre porre, põe né? a culpa do outro, né? Sempre busca uma culpa, né? Exatamente. E esquece de olhar porque muitas pessoas ficam estagnadas, elas não se atualizam, porque hoje eu percebo, né? Eu vim do mundo corporativo, trabalhei por 25 anos no mundo corporativo, Renato, e eu vejo que a maior parte das pessoas vão fazendo e só querem depois, eu quero um aumento. Se você quer mais, você tem que entregar mais. Você não pode simplesmente só querer mais, né? Exatamente. E eu vejo isso em você. E daí,
eu te pergunto, como você falou, eu não quero parar aqui. O que você quer agora continuar a fazer, Renato? Não, eu tenho muitos novos negócios, né? Muitos ainda a gente não pode revelar, mas a minha área é a área da educação, é a área de natação. Então, eu tenho um projeto de ser o Uber da natação, de levar a natação, porque principalmente aqui em São Paulo ou em algumas regiões está crescendo muito o condomínio, todo condomínio tem uma piscina, e pela pandemia as pessoas já perceberam o quanto é cômodo ter esse serviço dentro de casa. Então, levar a natação para dentro de casa, então pegar o pai, pegar o professor próximo daquela região e juntar os dois. Então, hoje eu tenho equipe pelo Brasil inteiro, não só São Paulo. Então, até vindo para cá, eu estava fechando um em Fortaleza, um pai queria aula em Fortaleza, a gente tem um professor lá, a gente forma os professores, a gente treina os professores e levar isso. Então, isso é um dos projetos que está ali que está começando a ser executado. Eu tenho um projeto com médicos atletas também, que são incentivadores da atividade física. Então, eles reconhecem que a atividade física vem para combater a doença. E uma das falas até da criadora, da doutora Michelle Wada, ela fala que o remédio vem para remediar. O exercício físico, a alimentação, o sono, ele resolve muito problema, né? Então, com o exercício físico, a gente conseguiria evitar a gente tomar muito remédio. Que nem na minha área, por exemplo, bronquite. Quem faz natação consegue até deixar Curar, de tomar o né? remédio, Curar, né? Bronquite, tendinite, dor, Asma, por aí. todas essas doenças respiratórias, Então, né? esse é um novo projeto que eu entro também, de fazer essa junção da atividade física com a área médica, que eu acho que é essencial. Então, eu fiz uma entrevista com a Michelle Wada e ela trouxe um estudo assim que chega até a assustar. Que ela fala que 80% dos médicos não falam de atividade física durante a sua consulta. Então, ele nem pergunta, você faz atividade física? Quantas vezes por semana? É assustador, Não existe né? essa pergunta. É assustador. E ela tem um outro estudo ainda mais assustador, que 75% dos médicos não indicam atividade física porque eles não se sentem seguros em falar em atividade física, porque eles não conhecem. Então, a importância dessa junção com o educador físico. Claro. Então, num curso ali para medicina tem que ter um educador físico. E num curso de educação física tem que ter um médico. A gente também tem que ver... E a educação física, ela tem muito essa parte da anatomia humana, fisiologia, né? Que são disciplinas que o médico, quando está na faculdade, também estuda, né? Sim. Então, tem essa conversa, né? Essa convergência de informações que acaba sendo importante, né? Unir os dois mundos. Tanto da medicina com a educação física, né? E atividade física não é só corpo, né? Então, ele é corpo, ele é mente, ele é sociabilização, ele é resultado, ele é determinação. Então, a atividade física te entrega muito mais do que só atividade física. E sem contar outros benefícios, né? Então, para hipertensão, diabetes e até para o Covid, né? Já foi provado que quem faz atividade física tem 34% de chance menor de pegar Covid e se pegar vão ser com sintomas mais leves. Então, a importância que a atividade física vem, e principalmente nesse momento de crise que a gente fala, né? E muita gente fala, todo mundo tem que ficar em casa, todo mundo tem que ficar em casa. Mas ninguém fala, tem que ficar em casa e fazer atividade física. Quantas pessoas durante esses 2 anos não saíram pior porque ficaram em casa, no sofá, muitas. alimentação ruim, sem andar, e às vezes em apartamento minúsculo. Ninguém falava que você tem que andar, pelo menos caminhar. Sim. Então, faltou um pouco disso nesse estimular, momento. né? Estimular naquele momento da pandemia, no auge da pandemia, né? E eu vou concordar com você, porque eu até agora não peguei Covid. E se peguei, eu não soube, porque desde que começou a pandemia, eu não fiquei gripada mais. Eu continuo firme e forte, mas também eu continuo me prevenindo, uso máscara, né? Mas faço atividade física todo dia. E um exemplo disso são os atletas, né? Que atleta você diz que pegou Covid, ou se teve algo grave, ou alguém que faleceu, foram casos isolados, né? Que a gente teve. E você vê jogador de futebol que tem um contato total, todos pegaram. Tem um jogador de futebol que não pegou. E pegaram antes da vacina, né? Antes da vacina, mas tudo leve. Tudo leve. Porque fazem atividade física, Sim, né? também, Atividade física, ele é remédio. E a gente vem com esse slogan nessa nova parceria que atividade física é remédio. Sim. Olha, então, pessoal, se você que está aqui nos assistindo, nos escutando, se você ainda não faz atividade física, acho bom vocês já começarem a repensar sobre isso. E se você gosta de natação ainda, vai atrás de saber tudo sobre o Renato. Renato, qual que é o seu propósito de vida hoje? Eu acho que o meu propósito é muito juntar pessoas. Eu venho num propósito aí de unir forças, de unir. Então, a natação criativa, ela sempre foi isso. Então, a plataforma de curso, eu tenho 73 profissionais.
O aplicativo vem para auxiliar os professores e aulas de personagens. Então, se você olha a minha rede ali da natação criativa, tem muitos profissionais, muitas empresas. O meu propósito de vida é essa, é união. Acho que a gente não faz nada sozinho e a pandemia também veio para mostrar isso pra gente, né? Quanto é ruim a gente ficar isolado, quanto é ruim a gente ficar sozinho, quanto isso faz mal para tudo, né? Até para nossa parte psicológica, né? Veio ansiedade, veio depressão. Então, meu propósito é isso. E deixar um legado. Acho que eu não vim para essa vida para ser só mais um. Então, eu acho que quando uma pessoa ela falece ou ela morre, ela só morre se ela não deixou nada. Se ela deixou alguma coisa, ela sempre vai estar ali na lembrança, no coração, ela sempre vai ser lembrada. E eu sempre vou querer ser lembrado daqui. Então, acho que é o que eu mais tenho quando alguém fala quem foi o Renato Simon, ou quem é o Renato Simon, ter boas lembranças, ter algo para elogiar. Então, a única coisa que você leva, o que você é o seu nome. Como é que você conseguiu lidar, por exemplo, como você deu o passo para empreender? Como que você conseguiu lidar com os erros? Eu acho que o erro é uma coisa boa, só que a gente vê como negativo. Então, desde a escola, a gente já aprende que a gente não pode errar. E ainda na escola, a gente é obrigado a decorar o que o professor fala. Às vezes, se você escreve diferente do que o professor falou, ainda é meio certo. E a gente tem... O erro é vantajoso. Então, pode ver que quando você erra é que você aprende. Você não esquece. Então, graças a Deus que eu errei. Então, a cada erro eu falo, eu aprendi um jeito de não fazer daquele jeito. E às vezes até quem trabalha comigo fica um pouco maluco porque eu sou o de fazer. Então, às vezes o negócio nem tá pronto, o produto não tá 100%, mas eu já tô executando. Eu sou o de executar. Você já é de colocar ele em prática e trocar o pneu no meio do caminho ali. Que nem a plataforma de curso era para ser entregue em novembro pelo programador, ele atrasou, chegou em dezembro, ele não entregou, chegou em janeiro, eu mandei mensagem para ele no meio de janeiro, eu falei, tô lançando em fevereiro, esteja pronto ou não esteja pronto. Vou pôr a mão não na massa estava pronta, fazer. lancei, deu um monte de erro, um monte de problema. Sim. O pessoal mandando mensagem, mandava mensagem para ele, mas senão vai ficar esperando até quando? Sim, Claro. Senão não sai do papel. Eu Claro. sempre falo, você tem que tirar do papel. Quer materializar, né? Quer fazer a coisa acontecer, Eu faço virar acontecer. matéria. E eu aprendo muito com os meus erros. Cada erro, ó, pra mim, é muito bom. Que nenhuma coisa que eu aprendi muito é que o negócio não roda sozinho. A gente acredita muito que a gente tem uma boa ideia e o negócio vai rodar. Então, nossa, vou levar tecnologia para dentro da piscina, tenho um aplicativo de celular. Eu sou único no mundo, eu já fui em diversos países, meus sócios foram em diversos países, não existe aplicativo de natação. Eu sou único, eu sou pioneiro do mundo. Do Swim Track. Swim Track. E se você fala, não, a ideia é boa, o produto é bom, as pessoas precisam e você acha que vai rodar sozinha. Mas não é assim que funciona. Então, não é só ter uma boa ideia que basta. Então, Claro. eu precisei aprender isso na prática, né? E eu sempre também, um grande erro meu foi que eu achava que o extra, né? Então, eu sempre trabalhei no Clube Pinheiros e tinha as empresas fora e eu falava, quando eu chegar no patamar do Pinheiros de salário ou de reconhecimento, eu saio do Pinheiros. Só que o extra nunca vai chegar, porque você não se dedica ao mesmo tempo quanto a sua jornada principal. Então, eu ficava ali 8, 12 horas dentro do Pinheiros, ficava 2 horas por dia me dedicando às outras empresas. Eu falava, não, quando ali crescer... Aí, quando veio a pandemia, que eu fiquei ali 18 semanas em casa, as minhas empresas cresceram assim de um jeito... Nossa, foi um boom. Exponencial. Não foi. Aí eu falei, não, o que eu tô fazendo naquele clube? O que eu tô fazendo? Eu tenho que sair, eu tenho que preciso dedicar... agora otimizar meu tempo. Otimizar meu tempo. Sim. Mas aí vem o desafio, o medo, né? Todo mundo tem esse medo, todo mundo tem essa insegurança. Vou largar os melhores empregos. Sim, uma estabilidade. Uma estabilidade, Claro. né? Então, você tem família por trás, né? Então, não é fácil. Então, foram alguns erros ali que eu aprendi na prática. Mas com esse erro que você assume, assim, que aconteceu, você como empreendedor, qual conselho você daria para outra pessoa que está começando, por exemplo? Você seria... eu empreendedor, eu sozinho, fazendo acontecer, botando em prática? Ou você contaria com pessoas também? Não. Você contou com pessoas? Sempre. Então, minha vida sempre foi conexões, que eu falei há um tempo atrás. Então, conexões, são pessoas. Eu só estou onde estou porque tem outras pessoas por trás de mim e que me ajudaram. Então, até tem um rapaz que trabalhou comigo no Pinheiros, o Raimundo, ele foi fazer Getúlio Vargas. E ele estava com dificuldade. E eu também passei por essa dificuldade quando eu fui fazer a GV. E eu falava que eu estudava 8 horas por dia, 7 dias da semana.
E eu falava, não, Raimundo, vai lá em casa, eu vou te ajudar no trabalho. Eu encontrava com ele depois do horário. Ele falava, nossa, mas você não tem nem tempo, como você consegue, né? Você tem tantas empresas, não sei o quê. Eu falei, não, Raimundo, vou te ajudar. E ele falou, mas não precisa. Eu ajudava ele. Ele falava, mas por que você está me ajudando tanto, né? Eu falei, porque alguém me ajudou lá atrás. Então, Claro. quando eu estava na GV, eu tinha uma professora, Paula Santella, que às vezes eu chegava para dar aula, ela falava, você vai ter prova hoje? Eu falava, vou. Ela falou, então, ó, se vir pouco aluno, eu junto as 2 turmas e você fica lá estudando. E eu ficava estudando. Então, foram pessoas que me ajudaram, Claro. que eu tive esse apoio. Então, hoje eu também tento. Eu acho que pessoas são tudo. Uma E, retribuição, né? De ter pessoas junto com você Sim. nos seus projetos. e empreender é isso. Você não consegue nada sozinho. Então, um grande erro do empreendedorismo é você achar que você vai conseguir fazer tudo. E pelo contrário, né? Você precisa de pessoas, você precisa de conexões, você precisa de contato. E eu até estava comentando esses dias que é uma coisa que está começando a me assustar. Porque hoje eu começo a ligar para as pessoas e as pessoas já sabem quem eu sou sem eu saber quem é a pessoa. E isso está começando a me assustar. Porque eu tive um projeto que eu estou fechando, que eu não posso revelar. E tive um imprevisto. No próximo episódio, que o Renato participar, ele vai revelar. E eu precisava fazer uma parceria com umas empresas que tivesse operando um sistema operacional dentro da academia. E me deram contato nas academias em Brasília, uma academia em Niterói. E eu liguei para os coordenadores, a pessoa já atende e fala, nossa, você é o Renato na Estação Criativa, adoro o seu trabalho. Eu falo, nossa... Que gostoso. Isso é muito bom, muito gratificante, mas ao mesmo tempo assustador, né? Sim. E eu já tô nesse patamar, né? Então, graças às redes sociais, eu tive um boom aí. E você comentou, né, sobre esse reconhecimento da natação criativa internacional pelo Facebook. Conta um pouquinho mais sobre isso, Renato. Como que funcionou e como que foi isso? Então, o Facebook acho que foi a maior chave para eu empreender. E quando o Facebook chegou na minha vida, acho que foi quando eu tive a ideia de empreender. A primeira vez que o Facebook me liga, eu achei que era trote, achei que era mentira. Ele me liga porque eu tinha um grupo do Facebook, porque no primeiro curso que eu fui dar, eu queria ter um termômetro da minha aula. Porque quando eu fazia os cursos, o que eu sentia é que o curso era muito utopia. Você fazia o curso, e o que eu vou colocar em prática na segunda-feira? Poucas coisas eu colocava em prática. E quando eu fui dar curso, eu queria fazer ele muito prático. Então, a pessoa fez meu curso, segunda-feira ela coloca na aula dela. Coloca em prática. Então, eu abri um grupo do Facebook. E durante o curso, eu ficava criando compromisso com as pessoas. Eu falava, pelo menos uma coisa do que você aprendeu desse curso, você vai ter que filmar na sua aula e colocar no meu grupo do Facebook. E as pessoas começaram a comprar essa ideia. Só que aí outras pessoas que não fizeram o curso comigo começaram a entrar nesse grupo do Facebook. Porque eles queriam saber das novidades. Era tudo muito novo na natação. Eu vinha com muita novidade. E aquele grupo foi crescendo. E começou a ter história. Pessoas que começaram a produzir o que estava sendo naquele grupo e começaram a receber promoção, ou foram para academias melhores, ou viraram palestrantes. Então, eu comecei a ter história para contar. E o Facebook ia fazer um evento e ele queria que eu contasse as histórias de pessoas que eu transformei graças ao grupo do Facebook. Só que eu achei que era trote. Eu não... Imagina uma pessoa te ligando, falando que quer que você conte a sua história, que vai te pagar para isso. Eu não dei muita importância. 6 meses depois, recebo a mesma ligação da mesma pessoa, que o Facebook queria ver grupos que tinham impacto na sociedade. Meu grupo era visto como isso. E Nossa, que ele ia para outdoor, ia para filmagem na televisão, ia fazer propaganda com o meu grupo e também ia me pagar. Eu já fiquei meio assim, mas aceitei a ideia e fui participar de uma gravação, só que tinha muita dificuldade, porque uma das exigências do Facebook é que tinham que ser com membros do meu grupo. Então, o Facebook me ligava, ou era uma empresa de publicidade, me ligava, falava, amanhã a gente vai gravar. Você consegue 3, 4 professores? O professor não consegue sair de dar aula assim. Claro. Um dia eu tentava ligar para os amigos, não tem como deixar de dar aula, né? Não é uma empresa que você fala, não, alguém me cobre, não tem como. Sim. E eu não conseguia. Eis que uma vez caiu num dia que o clube, eu não ia trabalhar no clube, eu falei, não, dá. E eu fui fazer a propaganda. Eles alugaram um clube aqui em São Paulo, espaço inteiro, propaganda. O rapaz que foi o diretor que foi fazer a gravação veio dos Estados Unidos, uma coisa enorme, assim, surreal pro meu mundo, né? E quando eu chego para gravar, eu vejo que não tinha nada a ver com o meu grupo. Que o grupo era destinado para nadadores e meu grupo era destinado para professores. Eu falei, não tem nada a ver. Esse comercial vai para outdoor, não sei o quê, a pessoa vai entrar no meu grupo não é a mesma mensagem. Não é a mesma mensagem. Eu autorizo pessoa por pessoa, eu olho perfil por perfil quando entra no meu grupo. Eu não deixo entrar se não é do perfil, para não atrapalhar o grupo. Claro. Aí eu chego lá e falo com
com o responsável, falando, eu quero conversar com o pessoal do Facebook, porque isso tá errado, não tô de acordo. E não foi isso combinado. Não foi isso combinado. Falei, não, a moça tá na tenda lá, mas ela não consegue te atender. Eu falei, tudo bem, eu espero. Espero 1 hora, 2 horas, aí pede de novo, nada. Pede de novo, nada. Aí a gente dá aquele jeitinho brasileiro, né? A gente invade. Invadi a tenda, fui falar com a moça americana lá, e expliquei pra ela, e ainda falei que quem tava participando de lá eram tudo atores, não tinha ninguém do meu grupo, porque na noite anterior começou a entrar um monte de gente no meu grupo que era ator, achei até estranho, assim, entrando no grupo. E falei, ó, tá tudo errado. Aí ela falou, não, então vamos cancelar, tá cancelado, acabou. Então, no meu grupo não foi pro outdoor, nada, não fiz propaganda. Eis que alguns meses depois me liga a gerente de relacionamento do Facebook, lá dos Estados Unidos, para entender o que tinha acontecido, porque eu fui a única pessoa que não deu certo. E eu explico para ela o que aconteceu. Ela me agradece muito, porque ela não sabia do erro. E ela falou que isso tinha acontecido com outros grupos, não tinham feito comerciais que não era a identidade do grupo, e estava começando a dar muito problema, porque estava entrando gente no grupo que não tinha a mesma finalidade. Ela falou, quero te receber quando eu for pro Brasil. Daqui 2 semanas eu tô no Brasil, eu quero te receber. Eu vou no escritório do Facebook, sou recebido lá, assim, um sonho, muito... Converso com ela, falo, não, a gente vai começar a dar assessoria pros grupos, porque a gente viu que a gente errou. E você vai fazer parte dessa assessoria, mesmo você não ter participado do comercial, até porque foi graças a você que a gente descobriu tudo isso. Começo a participar desse gerenciamento ali, dessa mentoria coletiva. O Facebook escolhe alguns grupos para fazer mentoria individual, e a natação criativa ela é escolhida. Uau. E então eu recebo essa assessoria, então por isso que eu tenho esse crescimento em redes sociais, eu tenho cursos, eu passo assim 1 hora assim, conversando por semana, o que eu estou fazendo, o que eu tenho que melhorar, dicas do Facebook, eu dou sugestões de novas ferramentas para o Facebook, eu sou o primeiro a experimentar essas novas ferramentas, dar o feedback, então tudo que vai acontecer no Instagram, tudo que vai acontecer no Facebook eu já sei antes. Tudo isso aconteceu por acaso, por sorte? O que você diz que, como, de repente, você era uma coisa, de repente o Facebook te olha? Então, eu acho, até você tocou um assunto interessante, que a palavra que eu mais odeio é sorte. Todo mundo sempre fala, você tem sorte de estar no Clube Pinheiros, você tem sorte... Não é sorte, a oportunidade passa e você tem que estar com capacidade, estar preparado. Então, o cavalo ele não passa 2 vezes. Verdade. E o cavalo não passa 2 vezes arriado e você tem que saber montar. Não adianta o cavalo passar e você não saber montar no cavalo. Exatamente. Mas eu quis jogar isso, Renato, porque eu também odeio quando as pessoas falam assim, mas é porque ela teve sorte. Né? Então, a gente até já falou disso num outro podcast, Sim. que sorte é quando a gente tem a oportunidade e vai lá e agarra, né? É isso que aconteceu com você. Sim. Então, que nem hoje eu sou sócio daquele professor que eu comentei lá atrás da faculdade, eu sou sócio dele em 2 empresas. Então, o Alberto Claro, que eu fui aluno, depois eu fui estagiário, fui professor, e hoje eu sou sócio dele em 2 empresas e eu não tenho medo. Então, imagina você ver o seu professor, aquela pessoa que você admira. O seu mentor ali, e você do lado dele, trabalhando agora junto com ele num projeto. E ainda vou contar um segredo que ninguém sabe. O dia que ele me convidou para ser parceiro dele, eu recusei. E ele não acreditava. Jura? E essa empresa tinha mais 2 sócios. Porque o aplicativo ele já existia no mercado, ele já tinha 3 anos. E eles são do interior de São Paulo e eles não conseguiam fazer esse aplicativo ir para o Brasil inteiro. Então, eles convidam o Alberto, que é um renome na natação. Ele é 5 vezes medalhista olímpico, ele foi técnico do Gustavo Borges, ele foi pro triatlo, então ele tem uma história com a natação incrível. E falo, não, vamos chamar o Alberto, que ele vai ser o homem-chefe do aplicativo. E ele aceita, ele fala, mas eu só aceito se eu conseguir trazer outra pessoa comigo. Aí o pessoal, não, tudo bem. Eu falo, não, eu vou tentar conversar com ele. Eis que ele vem me convidar e eu falo não. E ele retorna pro sócio, não, eu não tô no projeto. E por que você não quis? Porque eu tava em outros projetos e eu não ia conseguir dar conta. Então, são prioridade. A palavra prioridade, ela não tem plural. Prioridade é singular. Então, você não consegue... Tu não fala, vou dar 2 prioridades. Não existe 2 prioridades. Prioridade é uma só. E naquele momento eu não ia conseguir me dedicar ao quanto o projeto merecia. Porque lá atrás, quando eu fui estagiário dele, eu já tinha feito essa proposta para ele com uma ideia muito parecida desse aplicativo. Antes nem existia aplicativo, a gente ia fazer um site, só que ele não tinha condição financeira para fazer. Então, essa é uma ideia que eu já tinha 10 anos atrás. Então, na hora que a ideia veio, foi, nossa, foi o que o Renato me apresentou há 8 anos atrás. Sim. Então, vou apresentar para ele, ele vai vir. E eu estava numa empresa, que eu estava 6 meses na empresa, a empresa cresceu 500%.
E ele tinha olhado aquilo. Ele falou, nossa, o trabalho que ele está fazendo lá, ele vai fazer aqui. A empresa vai estourar. E ele me chama e fala, não consigo, Alberto. Não consigo. Tô nessa empresa, tô me dedicando a isso e não consigo. E depois, por circunstância, eu saio daquela empresa e eu volto a conversar com ele, eu volto para a empresa. E depois, a família em Brasília, ele fica mais tempo em Brasília e eu volto com os outros sócios. E aquele papo informal ali, de aeroporto, esperando avião. E ele falava, nossa, o dia que o Alberto falou que ele só ia entrar na empresa se outra pessoa viesse e depois ele recusou porque você não aceitou, a gente não entendeu nada. Aí o dia que ele apresenta a gente, você é novo, né? Porque o pessoal, outra geração, uns 3 sócios, né? O Alberto, por exemplo, tem a idade do meu pai, né? E Você traria uma velocidade, né? Uma dinâmica para o negócio muito diferente. E até uma... toda a parte da juventude, claro, né? associada com todo o seu histórico. Conhecimento, né? A inovação, né? Vamos dizer tecnologia, assim. né? Que ele gosta Olha de tecnologia. a gente aqui trazendo várias palavras para isso. E aí eles falam para mim, hoje eu entendo que o porquê ele te chamou, o porquê você tá aqui. Então hoje a gente consegue entender. E isso para mim foi muito gratificante, né? Então depois eu tenho esse reconhecimento do porquê eu tô na empresa e porque eu faço parte dessa empresa. Quanta história, hein, Renato? Muita. Se deixar, a gente vai ficar aqui a tarde inteira. Porque você já falou de conquistas, de erros, de experiências, de vida. propósito. Tenho certeza que, olha, só pelo seu... a As sua anotações. colinha aí, as suas anotações, tem muita coisa. Eu queria encerrar aqui o nosso podcast pedindo para você compartilhar alguma coisa com essas pessoas que estão nos escutando, o pessoal que vai nos assistir. Compartilhe com a gente algo que você gostaria que, como você falou, eu quero meu legado, eu quero conectar pessoas. Mas o que você gostaria de compartilhar com o mundo, com essas pessoas, Renato? Eu acho que o que muda o mundo é a informação. Então, é por isso que eu tenho esse canal de podcast, por isso que eu tenho essa plataforma de curso. O que eu quero levar é conhecimento. Então, acho que quando a gente traz conhecimento, a gente muda o patamar. Então, a gente muda o patamar das pessoas, a gente muda o patamar do Brasil. E eu falo muito que se você mudar o seu espaço, tu não fala, não consigo mudar o mundo, mas consigo mudar as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu tenho muito essa noção. E as pessoas que fazem curso comigo, elas até assustam. Elas falam, nunca tive um palestrante tão acessível. Então, eu tenho pessoas assim, que eles não conseguem nem acreditar, porque eu tenho esse contato. Eu falo, o curso não acaba aqui, o curso ele continua. E eu dou esse apoio. Então, eu tenho diversos alunos que estudaram comigo, que eu dei apoio, que são palestrantes, que têm o seu próprio projeto. Então, é informação. Informação, para mim, é tudo. Conhecimento é tudo. Quanto mais informação você tiver, melhor. E para todo mundo que hoje fala, eu não sei o que eu quero ser quando crescer, ou tô querendo fazer uma grande transformação, a natação é uma grande oportunidade aí para que as pessoas possam enxergar oportunidades, certo? Certo. E natação salva vidas. Então, é a segunda causa de morte em criança de 1 a 4 anos. Essa é outra meta da natação criativa, a gente reduzir esses números. Então, oportunizar a natação para um maior número de pessoas. Por isso que eu tenho esse projeto pelo Brasil, para levar a natação no condomínio, nas casas das pessoas, porque a gente tem que salvar vidas. Então, é um problema que nacional e até mundial. As crianças têm que ter esse contato com a água, têm que ter essa sobrevivência. Então, façam natação, coloquem suas crianças na natação, porque é importante. Então, a gente tem esse dado muito triste, né? E a gente precisa salvar vidas. Então, faça natação e faça natação criativa. Bom, com certeza. Deixa todos os seus contatos para que as pessoas saibam como chegar no Renato. Como conhecer a natação criativa. Então, a natação criativa, ela tá no Instagram, né? Natação Criativa, canal de podcast. Eu tenho a plataforma Educar, que é a plataforma de cursos. Tenho o site da Swimtrack, que é o aplicativo de celular. Tenho produtos da natação, produtos pedagógicos, que é loja.nataçãocriativa.com.br. Com certeza eu vou esquecer alguma coisa. Eu apoiei muito o projeto de deficiente, que a gente atendia 100 deficientes de forma gratuita no Ipiranga, que era o Liberdade através da Água. Foi um projeto muito rico, que infelizmente ele acabou. A Caixa Econômica Federal apoiava esse projeto, teve essa mudança aí na presidência. Quem quiser apoiar de novo o Renato, seria muito bem-vindo, então, né? são 100 deficientes que a gente está deixando aí,
que eles precisavam, eles não têm condições financeiras de pagar esse projeto. A gente está até escrevendo um livro sobre essa metodologia, que também é único, não existe nenhum livro no mundo falando sobre metodologia para deficientes. A gente tem artigos que a gente estava acompanhando esses deficientes, mostrando os benefícios, o que a natação trouxe de benefício, e a gente parou esse projeto. Então, a gente precisava até de apoiadores desse projeto, alguém que apoiasse. A gente tinha 100 deficientes e a gente tinha, acho que era 300 na lista de espera. A gente conseguia abrir mais 3 espaços, que nem aquele. Então, ó, Renato, Natação Criativa, apoiando. Quem quiser apoiar, é só, então, ajudar aí todo o projeto. Muito obrigada, Renato, por você estar aqui conosco, por nos ensinar tanto, por nos disponibilizar seu tempo, seus conhecimentos. Eu só tenho que agradecer em nome meu, da Pri, do Compartilha Cast, por ter você agora aqui conectado com a gente. Muito obrigado, Renato, por ter aceitado o nosso convite. Uma história linda, muitas conquistas. Você vai deixar certamente um legado maravilhoso. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Só quero agradecer muito, deixar uma mensagem final, né? Se você quer ser um tubarão, nade com eles. Então, por isso que eu sempre falo, se você está na mesa, você não pode ser o mais inteligente da mesa, senão você não cresce. Então, eu trabalho com pessoas formidáveis ao meu lado e são tudo tubarões, né? E eu nunca tive medo de trabalhar com tubarões, porque se você chegar que nem um peixe perto dos tubarões, você vai ser comido. Então, na hora que você chegar perto dos tubarões, você tem que ser tubarão. Então, você tem que se preparar, e preparar muito. Então, foi muito estudo, foi muita batalha, não foi fácil, não foi sorte, né? Não foi sorte. Não Então, foi sorte. eu trabalho ali de segunda a segunda, ali, o dia inteiro, e é muito suor, e não é fácil ser o que eu sou hoje, e ainda tem muito para conquistar. Com certeza, vai conquistar muito. Com certeza. Muito obrigada, obrigado, Renato. E vocês que estiveram aqui conosco, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.